Pode falar. Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Estamos praticamente a menos de 72 horas da tão esperada eleição do dia 7 de outubro. Momento muito importante e decisivo para a nossa pátria. Eu estou aqui e vim aqui agora estimulado pelo número de visualizações e compartilhamentos e comentários também de um vídeo que eu lancei no último dia 30, à tarde, após aquela grande passeata em Recife, e fiquei sensibilizado, confesso até um pouco envaidecido, porque eu não esperava uma repercussão tão grande, uma coisa que eu fiz assim repentina, sem estabelecer nada, sem programar nada, veio tudo assim espontaneamente. E não seria nada mais aconselhável agora de a gente ponderar com equilíbrio, com calma, e convocaria todos vocês, principalmente aqueles que ainda se encontram indecisos, aqueles que não querem votar nulo ou em branco, que eu não aconselho em branco nada, principalmente em branco, desaconselho totalmente, mas que vocês refletissem bem, procurassem olhar a vida de cada um dos candidatos. Não só a vida atual, mas o passado. A quem eles estão ligados, a família, as vinculações para aqueles que são políticos, com quem tiveram, que partidos, que propostas. Isso é muito importante para a gente visualizar e ter segurança da posição a ser tomada. Eu vejo no Jair Messias Bolsonaro aquilo que eu estou repetindo praticamente que disse na vez passada, uma pessoa que eu acompanho há mais ou menos 8 anos, mas desde a década de 90, que há inclusive alguns vídeos já foram lançados no Facebook, nas redes sociais, que ele se batia praticamente só, eu diria sozinho, com a coragem jamais vista, vencendo etapa por etapa de tantas perseguições, de tantas más interpretações, vencendo mais ainda proposta de suborno, na conivência sempre programada entre todos esses grupos que vivem disso, e ele sempre resistiu e se manteve incólume até a data de hoje. Para mim isso é uma coisa espetacular no universo político brasileiro, que estamos mais do que acostumados, né? Já vivenciando tudo isso há não sei quantos anos, há não sei quantas etapas de vida. E eu pediria a vocês que refletissem muito, que era muito importante essa vitória no primeiro turno, porque eu confesso a vocês publicamente, eu não confio em nada mais nesse país, principalmente por aqueles que estão na direção e naqueles que se encontram por trás, que ainda tem força, porque a maioria tem todo rabos de palha, uma frase famosa, que todo mundo sabe, rabo de palha, comprometimentos, e que fecham os olhos, se omitem, e quando não compartilham, se tornam cúmplices. E o Bolsonaro, ele tem sido, para mim, um exemplo de galhardia, de luta, de firmeza. É um homem simples, é um homem que aquela forma dele falar positiva é muito importante também, mas no íntimo é uma pessoa muito cordial, muito aberto para qualquer sugestões, humilde. Quando ele não sabe qualquer coisa, ele sabe dizer que não sabe, que não entende. Eu acho isso uma humildade muito bonita, porque ninguém é dono do universo, ninguém sabe de tudo. E tem uma família muito bonita. Não só os filhos, que têm uma lealdade enorme por ele, é de sensibilizar. Ver filhos, inclusive, candidatos a cargos eletivos importantes. Um deputado federal para São Paulo, outro senador pelo Rio de Janeiro. Um estado esse que está em total decadência, em fragilidade, está um estado destruído pelos maus políticos, uma cidade maravilhosa, um povo encantador, e ele está se candidato a senador, abrindo mão do seu tempo, dos seus interesses para estar na defesa ao lado do pai. Eu acho que essa união, essa amizade entre pai e filho, entre até a ex-esposa dele, com uma dedicação enorme, há vários meses trabalhando com afinco,
a atual mulher dele, uma evangélica, juntando todos os irmãos da sua igreja para orar, para pedir pelo Bolsonaro. E, por último, essa agressão violenta que ele sofreu, que eu não aceito e nem concordo, estou do lado do general Mourão. Isso aí tem coisa, tem mandantes ou mandantes que bancaram, que orientaram e financiaram esse bandido, que é um cidadão, vamos chamar de cidadão, né? Mas é um criminoso por encomenda, que tinha uma vida que ninguém sabe hoje como é que se mantinha, com 4 celulares, 2 celulares, com equipamentos de informática, viajando, se hospedando. Então, pobre, desempregado não é. Também não venha me dizer que ele fez por um idealismo, um foco político, ideológico, de jeito nenhum. Ele foi mandado, ele foi orientado para cometer, inclusive sabe matar. Porque quem conhece de medicina, eu já indaguei a vários médicos, o Bolsonaro escapou por milagre. E ele deve, primeiro, a eficiência da equipe que transportou imediato e a magnífica equipe do hospital lá de Minas Gerais, que atendeu naquela cidade e que foi quem o salvou, e ele reconhece isso. Então, eu queria que vocês refletissem bem, analisassem, porque é muito importante essa mudança que o Brasil precisa. Não podemos mais esperar mais 4 anos, não podemos errar. Se vocês forem olhar também os outros candidatos, cada um tem sua particularidade, isso eu garanto a vocês que tem. Inclusive particularidades negativíssimas. Basta querer encontrar, pesquisar e se informar. Eu não vejo ali nenhum santo, nenhum puro. Não vou querer dar nome para evitar problemas futuros maiores, mas basta ver com muita calma, com muita ponderação, que nós vamos encontrar. Esse PSDB é um partido que é o braço direito do PT. É uma coisa vergonhosa, cujo comandante é uma das figuras mais execráveis do país, que é o senhor Fernando Henrique Cardoso. Eu sei várias coisas desse cidadão, inclusive um homem de uma vaidade doentia, um pernóstico, que inclusive traiu o próprio partido, traiu o seu candidato na época, que era o seu José Serra, em prol do seu Lula. O seu Lula é um fruto dele, é um produto dele. Além do mais, foi ele que trouxe o Fórum de São Paulo para o Brasil. Então, o Fernando Henrique Cardoso, para mim, é muito pior do que o Lula. Por quê? Porque pelo menos ele teve uma família de classe média, mas uma família boa. Seu pai, seus tios, militares, homens sérios, de que ele foi um péssimo e mau filho. Foi um ingrato. Porque, graças a esse prestígio, ele não foi exilado oficialmente. Ele se auto-exilou no Chile, pela vaidade doentia que sempre o tomou. Aliás, identidades idênticas a de Lula. Eles se parecem muito, não sei. Eu acredito que até os filhos que ele tem não se parecem tanto com ele como o Lula Larápio se parece com ele. Então, são partidos que têm coligações, que têm interesses maiores do que a pátria. São tudo buscando as posições políticas de interesses mútuos. Então, eu volto a insistir, pedir a vocês, por favor, por gentileza, estou solicitando encarecidamente, aqueles que já têm o seu voto decidido, já consciente, eu respeito, sou um homem democrata. Aqueles que já vão votar em Bolsonaro, ótimo, acredito que vai ser uma quantidade de votos enorme. Inclusive, eu andei pela minha dispensa, não tive dinheiro, não tive nada, para iniciativa própria. Andei no meu estado, fui em vários municípios, fui também nos bairros menos favorecidos de Recife e fiquei surpreso em redutos considerados no passado redutos de esquerda, de oposição. Hoje você encontra muita gente, mas muita gente mesmo, por conta de simpatias pelo Bolsonaro, pelo que ele promete, pelo que se estima que o Brasil vai ter uma renovação necessária, imprescindível e urgente. Então, eu acredito agora que estamos no caminho certo. Eu estou, embora com receio dessas urnas, que todo mundo sabe as implicações que tem dela, tem várias publicações
nas redes sociais de profissionais da área de informática, inclusive fora do Brasil, dizendo a não credibilidade dessa empresa venezuelana, só para os países que têm, países que têm ainda o socialismo imperativo, mas dentro dos Estados Unidos ela é proibida de entrar. Então, muitas dúvidas eu tenho com relação a isso e tenho meus receios. Mas Deus é grande, acredito que esteja do lado e acredito que a votação de Bolsonaro no primeiro turno vai ser assombrosa, que vai impedir, inclusive, o segundo turno, que é a melhor saída. Porque no segundo turno, eles vão fazer tudo como fizeram na eleição da Dilma, a última eleição, que ficaram aguardando mais de 4 horas sobre a alegação dos votos que vinham do Acre, pela distância, pelo fuso horário, mas aquilo era mentira, aquilo era armação do seu Toffoli, que naquela época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aquilo foi uma farsa e deu no que deu. Reelegeram essa criatura que não tem condições de comandar nem um carro de mão, uma mulher totalmente alucinada, uma desvairada, analfabeta de pai e mãe. Entre ela e Lula não quero troca. Então, na realidade, infelizmente, é esse o quadro e eu peço a todos vocês que me ajudem, que nos ajudemos uns aos outros para tornar esse país um país digno, respeitável e, acima de tudo, com credibilidade. Porque a gente, quando viaja, a gente sente essa falta. Quando ele diz que é brasileiro, as pessoas ficam meio recalcitrantes, meio afastadas, porque o nosso conceito nos países nos países mais desenvolvidos, vamos dizer assim, é sempre uma preocupação quando a gente se identifica com brasileiros. O Brasil hoje só tem como reputação maior praias, que é a beleza natural, um pouco carnaval e mais nada, porque nem futebol mais temos. Todo mundo sabe das safadezas, das vinculações dessa CBF com a FIFA, é um outro caso que perdeu toda essa credibilidade do futebol, que era onde conclamava o patriotismo, onde vinha a efervescência na época das Copas do Mundo. Isso acabou-se. Eu vi isso agora nessa passeata, nesses movimentos recentes. Inclusive fiquei encantado, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, em Portugal, em vários outros países, manifestações muito equilibradas, muito bonitas, pedindo Bolsonaro, mas hoje eu me decepcionei fortemente. Eu vi fotos imorais, indecentes, em Nova York, uma cidade que eu tive lá faz menos de um mês, e exatamente na área mais importante de Nova York, que vai um fluxo turístico muito grande, várias pessoas totalmente nuas, numa representação de repúdio à candidatura de Bolsonaro, o que denota claramente a conduta nossa, que é uma conduta ordeira, uma conduta de equilíbrio, de educação, e vocês vejam o outro lado, como eles agem de uma forma deselegante, deseducada, sem nenhuma educação, sem nenhuma postura de dignidade. Então, por isso que eu peço a vocês que reflitam muito. Eu tenho muito a falar, mas eu prefiro não me estender. Hoje eu publiquei um pronunciamento do Procurador da República, o Dr. Guilherme Scheller, que eu aconselho que todo mundo, se puder ter o Facebook, entre, procure e veja, porque realmente é de estarrecer, que ele explicou muito bem e mostra para todos nós um homem de nível, um homem isento, um funcionário público federal de alto nível, o que foi o governo Dilma. E eu queria somente pedir a vocês que também procurassem ouvir também outro vídeo que eu publiquei hoje, que me deixou muito sensibilizado, de um grupo de artistas que não tem nenhuma vinculação, eles são independentes, tem nenhuma vinculação com a Rouanet, por isso que são independentes, em que eles pedem medidas reformistas com relação aos desvios que houveram nos governos anteriores. E um dos itens que mais são 10 itens que eu realmente concordo plena e totalmente, que é a recuperação de todo o dinheiro que foi desviado. Isso é uma coisa que nós não podemos abrir mão. Isso é do nosso povo, é da nossa nação, e é necessário, imprescindível, que o Poder Judiciário, que infelizmente é um poder hoje não confiável sobre nenhum aspecto,
principalmente o Tribunal Superior, o STF no caso, que há pouco tempo, essa semana, houve um rasga-saia lá, na linguagem mais popular, entre o Fux e o próprio Lewandowski, que é outro sujeito que eu conheço como foi a nomeação dele, sei tudo como foi. Foi dentro de um boteco em São Paulo, de quinta categoria, onde o seu Lula Larápio se embriagava antes de ser presidente, quando era sindicalista, e houve um pedido da mãe dele a esse dono do boteco para pedir ao Lula Larápio para nomeá-lo, que queria dar esse mimo ao filho. E, logicamente, foi nomeado por isso. Um homem que foi nomeado dentro de um boteco em São Paulo, e que é um homem que você veja que sem nenhuma classe, sem nenhum conhecimento, sem nenhum nível para ser nem um juiz, muito menos um magistrado de um tribunal superior. E ele teve uma briga de palavras com o Fux, porque o Fux bloqueou esse absurdo que era o Lula, dias antes das eleições, sob pretexto de quê? Um presidiário, um assaltante, um marginal, um facínora, uma das figuras mais impróprias que esse país tem, e por isso mesmo ele teve esse problema, que o Toffoli, que é outro que também faz parte desse quarteto, que não deviam estar mais no STF, são 4, e o Toffoli ficou naquela posição sempre mesmo, procurando ver qual era o lugar mais agradável para ele, o menos prejuízo, e conseguiu, parece que aparentemente até hoje, segurar esse detalhe, que seria esse pronunciamento aprovado pelo Lewandowski. Então, é aquilo que eu sempre digo, né? Outrora se ameaçavam os asnos, os porcos e as galinhas. Hoje em dia, infelizmente, existem realmente galinheiros, pocíguas e estribarias oficiais, onde se reúnem esses ministros, essas figuras que eu mencionei agora. Todo homem é culpado do bem que não fez. Você imagine do mal que fizeram e que fazem. Era exatamente isso que eu queria levar a vocês. E antes de encerrar, eu queria dar 2 frases que me impressionaram hoje, eu lendo, consultando, pensando se deveria falar ou não, porque eu estou muito chateado, porque me bloquearam hoje num Facebook, eu tenho 2, que é outro setorzinho, que eu tenho minhas dúvidas, porque tudo que vem de Dona Dilma, do seu Lula, do seu Zé Disseu, eles fazem uma série de interrogatórios, se é, como é que diz, se é original ou não, se é de computador, se é Bom, em suma, eles dificultam para que você não consiga repassar ou compartilhar aquela informação. Quando é do Bolsonaro, do grupo que eles deixam fácil. E me bloquearam hoje. Só porque eu ia publicar, não cheguei nem a publicar, as fotos desses maus brasileiros despidos em Nova York, que me chocou profundamente. E me bloquearam por 3 dias, até domingo naturalmente estou sem esse Facebook, só estou com um, que eu tenho 2, mas eu aproveito para fazer a minha revolta publicamente, e se a direção do Facebook souber, melhor ainda, porque eu gostaria que eles verificassem minha posição de anos, como eu ando uma linha reta, sem ofender ninguém, sem chamar nome, sem mentir. É injusto, eles são parciais e facciosos, como tem sido a imprensa e a mídia. Então, para concluir, eu quero dizer a vocês o seguinte: uma vida não basta só em ser vivida, ela precisa também ser sonhada. Isso quem dizia, era o grande Mário Quintana, meu poeta preferido, aquele gaúcho de fibra. Eu gosto muito dos gaúchos. Mas eu vou terminar com uma frase, com um pensamento de um pernambucano, professor, que foi um grande homem, que é Rafael de Menezes. Não faremos jamais o Brasil que sonhamos, se não fizermos antes o brasileiro que precisamos. Essa frase é profunda. Eu quero que vocês todos meditem muito sobre o que eu coloquei. Eu teria aqui uma vasta itens a abordar, mas eu prefiro não levar muito adiante, porque esse negócio do Facebook me deixou muito contrariado, muito triste, porque no momento que eu precisava
ativar os meus contatos. Eu tenho contato em todo o Brasil, tenho no interior do estado, tenho até fora do Brasil alguns brasileiros que se comunicam comigo, que eu me reuni várias vezes, não só em Nova York, como também no Canadá, onde eu passei 45 dias, com brasileiros que estão muito tristes, estão longe da sua terra, da sua família, dos seus amigos, para poder sobreviverem e dar aos filhos uma perspectiva de vida digna, que aqui eles não conseguem. São brasileiros que se desfizeram de tudo, estão lá lutando, começaram do nada. E é a eles que eu presto a minha homenagem, a eles que eu peço que continue a busca de votos, porque eles estavam muito entusiasmados em votar em Bolsonaro, nos reunimos mais de uma vez. E eu abraço a todos e quero que cada um vote consciente para com o Brasil, que é a nossa pátria, que nós temos compromisso com ela, porque a pátria é uma família e elas temos que amá-la, temos que defendê-la e temos que estar juntos, de mãos dadas. Uma boa noite e muito obrigado.